Salve loucuras! Eu estou aqui com a Pamela Herrera, produtora geral da nova turnê do Sandy Júnior, esse Nossa História, e ela fez muitas outras coisas também. Ela fez Bem Sertanejo do Michel Teló, fez a turnê do Michel Teló na gringa, fez 1 milhão de outras coisas que a gente vai começar a conversar aqui com vocês. E cara, ela também sempre foi uma referência para mim. Quando eu iniciei na carreira de produtor, lá atrás com o Bruninho Davi, ela já fazia um monte de coisas e eu tinha ela como referência. Isso é muito legal e hoje tá aqui, né, ver ela trabalhar numa turnê tão grande, tão especial e tão... Com certeza vai ser a maior turnê do Brasil, da história, né? Então, com vocês aqui, Pamela Herrera, dá um salve para todo mundo. Oi, pessoal. Essa galera tá nos assistindo, eles são do Quero Ser o Produtor, do evento ao vivo, e todos eles ganharam essa entrevista de bônus, então vamos nos esforçar para ser muito produtivo para eles. Para ser efetivamente um bônus. Já quero dizer que quem quer ser produtor é corajoso, para começar. Antes de qualquer coisa, vocês são corajosos. Isso. Se vocês querem mesmo ser o produtor, vocês são corajosos, porque é uma vida difícil. Ser um produtor é fácil, né? Exato, exatamente. A produtora é muito difícil. Legal. Bom, eu quero começar então, primeiro falando assim, lá atrás eu te vi, né? Eu vi você já no Bruninho Davi, no Michel Teló, com a galera dos Telós, e para essa galera entender aqui da onde você veio, né? E o que foi acontecendo que você chegou hoje na turnê da Sandy Júnior. Bom, eu sou formada em produção e gestão de eventos pela Anhembi Morumbi, então eu comecei efetivamente, eu busquei isso, eu não caí. É diferente do nosso mercado, tem muito disso, né? Das pessoas de repente entrarem. O amigo do artista que... eu confio em você, vem aqui, eu acho que você é meio organizado, vai lá e acontece. Eu fiz faculdade, obviamente, quando eu comecei era um curso tecnólogo, era um curso novo, né? Falar pra você que eu aprendi muita coisa lá, eu vou mentir, não é verdade, não é verdade. Mas eu busquei isso. Na época ele chamava produção e gestão em eventos. Então não era focado na área artística, não era mas enfim, te dava um geralzão. E aí eu me formei então e fui trabalhar com evento social. 7 meses com evento social aqui em São Paulo. E aí evento social, casamento, isso, casamento, cerimonial de casamento. Lançamento de marcas? Não, só casamento. Casamento, aniversário, bem social mesmo, era o que eu fazia. A empresa chama Mariages, tá aí no mercado até hoje, uma empresa grande de casamentos aqui de São Paulo. E me ensinou muita coisa, porque produção é organização, né? As etapas, a coisa. Então ali eu fazia com uma escala menor, mas me ensinou muita coisa, o social me ensinou muita coisa. E aí eu conheço os Telós de muito tempo, conheço a família toda, e o Teotônio me chamou. O Teotônio é o irmão mais novo, cuidava na época, o Michel tinha acabado de lançar a carreira solo, ele cuidava da parte comercial do Michel, e ele falou, bem, vem aí que não sei o que você vai fazer. Foi isso, ele me... Olha como essas histórias, elas se conectam, né? Você foi convidada para trabalhar por causa da carreira solo do Michel, e a carreira do solo do Michel, teoricamente, me atrapalhou naquele momento que eu estava da vida, só que depois eu descobri que realmente me ajudou. Eu tinha uma banda, né, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Michel acabou com a sua banda. O Michel acabou com a minha banda, cara. Levou a banda inteira, não, Hugo, peraí, não tinha. Deixa eu carregar sua banda aqui, peraí. O Michel e o Dudu Borges. Entendi. Mas na verdade não foi, nem na época eu lidei isso com uma coisa de, eles estão acabando, não. Foi mais tipo assim, pô, que legal que os meus amigos estão sendo projetados, mas só pra galera entender. Eu tinha uma banda, e daí quem tocava nessa banda era o cantor, aí era o Bruninho, da dupla Bruninho Davi, o tecladista, o Davi, da dupla Bruninho Davi, o guitarrista, o baterista era o Bolha, e o baixista era o Vitão. E daí, Dudu Borges convidou o Bruninho para ir morar em São Paulo para fazer a edição trabalhar no estúdio, na gravação do João Bosco Vinícius. Depois a gente nem sabia, mas o sertanejo universitário que acontece hoje foi por conta daquele momento. Nesse momento, eles, lá, o Bruninho lá, aquela coisa lá, os Telós, eu não lembro exatamente como que foi, porque eu não tava lá, né? Não vi, mas alguns Teló
convidou, propuseram pro Bruninho, por que você não monta uma dupla? Vocês são pop, são legal, não sei o que, não sei o que. Pô, que legal. O Davi comunica a gente, ó, tô indo também. Tirou mais um. Pra lá. Aí beleza. E a gente vai colocar. Quando o Bruninho saiu, a gente não colocou ninguém, né? A gente até teve uma liberdade de ficar um pouco mais rock. Tá. O Bruninho sempre foi muito visionário, sempre muito pop, e ele tinha muita voz ativa na banda e deixava pop. Quando saiu, beleza, a gente começou a fazer um rock mais pesado. Logo depois o Davi já saiu. E daí, beleza, pusemos um guitarrista. E quando a gente tava tudo bem... Já tava você e o Bolha fortalecidos? Aí ele liga falando, cara, tem uma turnê do Michel... E daí a gente precisava de um batera e tal, o Bolha foi. Na época eu pensei em ficar triste, mas o Bolha é muito amigo meu. Eu falei, cara, que legal, vai ganhar uma grana, né? Vai evoluir, legal. Mas daí, do nada, daí o Bruninho fala, cara, tá dando certo, vai dar certo a carreira da dupla, vem trabalhar com a gente. O Vitão Então, foi pro baixo. Eu na época, olha a imaturidade, eu não quis ser músico, porque eu fui convidado para tocar. Porque eu não queria tocar uma música que eu não gostava de ouvir. E daí eu falei, não quero isso, vou trabalhar na produção. Fui ser hold. Olha que loucura, né? Então continua, Michel Teló. Enfim, mas te trouxe, né? Então o Michel acabou com a sua banda e te trouxe para essa vida aqui. Então, isso... Muito obrigado, Michel. Exatamente. Obrigada. Eu também agradeço, Michel. Obrigada, Michel, por tudo que você já me proporcionou. Mas enfim, quando o Teotônio me chamou na pura amizade, assim, ele sabia que eu tinha feito faculdade... Mas foi ele, vem aí que eu não sei o que você vai fazer. Eu tenho muito trabalho. E eu tava assim, numa fase que eu tinha mudado para São Paulo, tinha feito faculdade, o casamento, eu trabalhava a semana inteira e final de semana, não pagava as minhas contas, eu vim para São Paulo sem ter ninguém. Então, quando você é chamada, naquele momento aquele momento ali não tem sonho, não tem o seu aluguel para pagar, Então, a hora que ele falou para mim, vem aí, eu falei, vou, porque ele ia aumentar o meu salário. Melhorar o meu salário, eu falei, não, eu vou. E aí caí na produção do DVD, na balada que a gente fez em 5 cidades e tal. Que foi o Aí Se Eu Te Pego. Não foi gravada Aí Se Eu Te Pego não foi gravada ali. Na balada a gente gravou algumas outras músicas. No meio disso eles tinham gravado Aí Se Eu Te Pego em Palmas. Já sabia, no dia que eles gravaram em Palmas um vídeo, eles já, as pessoas responderam muito bem a música. E aí eles falaram, puta, tem alguma coisa aqui. A gente tava no meio disso, no meio dessa produção. Mas a música Aí Se Eu Te Pego foi gravada num clipe, num show desse DVD. Né? Então a gente tava rodando com esse DVD, o Michel tava rodando com esse DVD, e aí gravou a música num show desse. Então ela não tava no DVD. E nessa hora você já estava na produção de estrada? Eu entrei fazendo a produção. Você já foi cheguei de estrada logo de cara na produção do DVD. Ele tinha um produtor de estrada, na época era o Edu, enfim, tinha um produtor que viajava para os shows, mas eu entrei produzindo o DVD. Trabalhei igual uma retardada, porque eu não sabia o que eu fazia. Né? Assim, você não sabe, você faz o quê? Você precisa da grana, você precisa do trabalho. Você não sabe o que você faz tudo. Na dúvida, eu fazia tudo. Porque orçamento, eu falei, tudo é o quê? Levantar orçamento, montagem, o que era? Antes, eu cheguei no escritório, eles já tinham uma ideia, então fui levantar todos os orçamentos, levantar toda a logística deles. Então, como a gente ia fazer, eu fiz todas as VTs anteriores sozinha, sem nem saber o que ia rolar, como é que iam pendurar aquele cenário, eu não faço ideia, nunca fiz isso, espera que eu vou descobrir. E aí, então, eu fui fazendo essas etapas antes, então, onde vai gravar? Mas como que o Michel chega aí? Pera, não sei, calma que eu vou... Deixa eu ver como é que ele chega aqui. Eu fui fazendo tudo. Aí a gente foi viajar, e aí no viajar a gente viajou em 2 ônibus. Double deck, né? Pra quem não, aqueles 2 andares. Embaixo eles tinham feito uma sala de reunião. Na balada era uma coisa itinerante, eles queriam passar hoje em dia a gente fala muito de experiência, né? As pessoas não querem mais só assistir, elas querem participar, elas querem se sentir dentro, então a gente fala muito de experiência. Naquela época não se falava disso, mas foi isso que o Teófilo, muito visionário, era o que ele queria. Então ele fez a equipe viajar todo mundo junto para ter isso, sabe? Então a gente viajava junto, a equipe de vídeo, a banda e tal, nesse ônibus. E aí quando eu falo que eu fiz tudo, era assim, parava, alguém pedia para ir ao banheiro. Sei lá, pediu, eu quero parar pra ir ao banheiro. Desceu, eu tava dormindo lá, né? Tinha virado a madrugada, tava dormindo.
A pessoa não voltava, alguém, ao invés de alguém chamar, era, ô Pamela, não voltaram lá do banheiro. Peraí que eu vou ver aqui. Sai correndo. Desesperada. Porque isso deve ser eu que faço. Deve ser isso que eles precisam. Então, comprar, tinha uma cozinhazinha, então, todos os insumos para ter ali, eu fui comprar. Tudo que você imaginar. E em que momento que você começou a perceber o que era a função e o título, né? A nomenclatura de cada função e de cada cargo? Quando você começou a entender isso e você começou a fazer, então eu estou exercendo esse cargo, essas são minhas funções, a função, esse tipo de coisa eu não faço, mas eu sei quem vai fazer. Quando nesse momento que começou a acontecer isso na sua cabeça? É uma excelente pergunta, porque eu vou agora até tentar resgatar um pouco disso. Não foi tão rápido, porque só para dar o time, eu fiz esse DVD, ele aconteceu no meio do ano, ali, eu sou péssima com datas, mas enfim, aconteceu no meio do ano. No final do ano, o Cristiano Ronaldo dançou a música, e aí Ice Pack estourou. Então essa é a ordem da carreira, da minha entrada ali. Eu tava ali, a hora que eu tava, porque depois que termina, quando você grava um DVD, você tem que mandar uma documentação pra gravadora, Ancine, então você tem uma parte burocrática pra fazer. Eu tava nessa parte burocrática do DVD quando aconteceu a dança. E eu já tava muito triste, aliás, porque eu tinha gostado muito da produção, apesar de ter trabalhado igual uma louca, eu tinha gostado muito daquilo. Eu falei, puta, isso é legal, curti isso daqui é a minha parada. A parte burocrática eu faço, a gente tem que fazer, é importante que você saiba, é importante que você entenda os passos, né? Porque dessa forma você sabe o que as coisas... Se alguém empaca, você sabe onde está empacado. Então eu fui aprendendo também ali, o que é Ancine? Deixa eu descobrir o que é Ancine. Que documentação eu tenho que mandar? Quem que tem que pegar essa assinatura? E de novo, como eu não sabia, as pessoas pediam que elas se utilizam também, né? Deixa eu usar essa pessoinha aqui que não tá sabendo o que tá fazendo. Deixa eu aqui pedir pra ela vai fazer. E eu fazia. E foi ótimo pra mim. Foi ótimo. Foi ótimo eu entrar sem saber o que eu fazia. Porque isso me fez aprender tudo. Eu não precisava ter aprendido boa parte das coisas que eu fiz. Então você aprendeu na prática? Na prática total. Na prática com a água que assim, Você estudou, mas não ensinaram esse tipo de coisa? Isso não. Se você tivesse tido alguém para te ensinar essas funções, você acha que a sua vida profissional teria acontecido mais rápido? Eu acho que sim. Acho que teria acontecido mais rápido, mas eu não saberia tanto quanto eu sei. Eu acho que é isso. Porque eu aprendi fazendo e porque eu fiz... É aquele famoso você sabe fazer, você sabe mandar, né? E é uma coisa... O fazer me ensinou até onde eu precisava ir, me ensinou a entender que equipe eu precisava ter, me ensinou características de correr atrás, e de não ter... Eu tenho uma coisa que eu nunca tive na minha vida inteira, porque como eu aprendi tudo a fazer, eu nunca tive vergonha de perguntar. Eu não tenho vergonha de perguntar. Eu tive amigos, eu tive pessoas incríveis na minha vida, que eu ligava assim, eu tava fazendo alguma coisa, eu pedi um orçamento, aí o cara me falava, você vai precisar, vou pedir um orçamento de gerador. Não, você vai precisar disso, daquilo, e aí é uma intermediária, e aí você precisa de um trafo isolador, você precisava falar, não, tá ótimo, não, ótimo. Fingia que sabia. Não, maravilhoso, tá perfeito. Eu ligava para um amigo, fulano, deixa eu te falar, o que é um trafo isolador? O que faz? Por quê? Não, ele faz isso e isso. Entendi. Mas precisa, se for dessa forma, vai precisar. Eu nunca tive vergonha. E eu tive pessoas maravilhosas que paravam para me ensinar. Então isso foi, como eu não tive ninguém para me ensinar antes, eu perguntava para todo mundo. E aí eu fazia para alguns lugares que eu sabia que eu precisava mostrar, né? Essa menina veio, ela é a produtora, então eu tinha que saber um pouco também, não podia ser retardada, né? Então eu chegava lá, em alguns lugares eu fingia, eu fazia assim, tá. Eu anotava tudo, eu ia para umas reuniões, era maravilhoso, meu caderno era assim, ia em reunião de marca, às vezes, quando você vai em agência, eles usam muito termos em inglês, umas coisas eles gostam, né, tipo, aumenta o cachê quando falam um termo em inglês. E aí eu ficava assim na reunião, assim, anotando, do jeito que eu entendia a palavra, assim, Chegava em casa e Google, o que é isso, o que significa isso que essa pessoa falou. Então, não ter ninguém para me ensinar me fez isso. Então, me fez correr atrás. Mas me fez muito. Errei muito, fiz muito o trabalho dos outros. As pessoas, né, eu levei mais tempo
Porque eu também não me sentia, como eu não fui ensinada, eu não me sentia capaz de assumir alguma coisa. Sim. Tá aí, né? Você já viu o negócio acontecer, mas aí fala assim, mas você faz isso? Eu falava assim, pera, eu não sei. Eu já vi fazer, mas eu não sei se eu sei fazer. Então isso me atrasou. Quando você vai se alguém te ensinou e te deu ali o caminho das pedras, você fala, não, eu sei. Você pode nunca ter feito, mas você tem uma propriedade, né, pra fazer. Então, eu acho que eu teria caminhado mais rápido por isso. Então, você, pelo que eu entendi, você foi crescendo e você teve oportunidades muito maiores do que você tinha capacidade, mas você teve essa oportunidade. Maiores do que eu tinha capacidade, eu até não diria, né? Capacidade é eu tinha capacidade para fazer, eu não estava preparada. Exatamente. Eu fui... Tanto que você me fez uma pergunta ali de em que momento eu entendi o que eu fazia e o que outras pessoas faziam. Eu fiz o Na Balada, quando estourou no mundo, aí que foi de novo, eu fiz tudo que você imaginava, porque aí quando o Michel estourou no mundo, o escritório todo, a gente buscou alguém que tivesse feito isso já, e não tinha. Então assim, se fazia show fora do país, artistas, claro, vários artistas do MPB, artistas sertanejos faziam show fora, então... Não vou ser, o Michel foi o primeiro a fazer, não era isso, mas na grandiosidade que foi, no tamanho que foi, sim, não tinha ninguém que tinha feito. Então, o cantor que saía aqui do Brasil pra fazer show fora, ele ia com a equipe reduzida, ia com ali, pega ele se tornava o grande, que era grande aqui, se tornava pequeno lá, né? Ele ia lá com, vou aqui pegar esses dólares, vou fazer umas compras, vou matar minha agenda ali do mês que é ruim. Então, era por isso que eles faziam show. Quando o Michel a gente fez show em ginásio, a gente fez show... o Michel fez show... Artista internacional, exato. Foi essa parada. E aí não tinha quem tivesse feito. A gente pede o rider ou não pede? Eu peço o rider ou eu levo as minhas coisas? Como é que quem é de fora faz? Mas talvez o cara de fora, o artista internacional traz, porque aqui no Brasil eu não tinha esse equipamento. Eu tô fazendo o contrário, lá vai ter o equipamento que eu preciso. E nessa época você ainda não tinha clareza dos cargos, das funções? Não tinha, porque... Como era dividida a equipe do Michel? A gente tinha nas primeiras turnês foi a equipe de estrada, então a técnica toda, com quem fazia cenário, com todo, mesmo a gente não tendo... A técnica toda você diz, técnico de PA, técnico de monitor, holds, iluminador, quem monta cenário. Isso. Tinha Os técnicos deles, um produtor técnico, produtor técnico era o André Neves até hoje, ele André Neves, acho que não é o mesmo Andrezinho. Que era o mascote. Não. Tá. O André até hoje tá com o Michel, ele ainda é produtor técnico do Michel. E aí tinha um produtor executivo, né, um produtor artístico, que andava na estrada. Na época, no primeiro turnê, o Serginho era assessor do Michel. O Michel já tinha uma equipe bem composta. Então tinha um assessor e ainda um produtor artístico. Um produtor artístico que era o Edu na época. Não me lembro o sobrenome dele, mas era o Edu que fazia. Então a gente, além de ir com essa equipe, entrou como produtora geral eu vendi os shows. Então eu cuidei da logística toda dessa equipe. Não foi a equipe de estrada quem cuidou, fui eu. Da logística, da documentação. De entrada. Você foi porque você falava inglês bem? Não falo inglês até hoje. Sério? Eu falo espanhol. E eu comecei a vender. E eu entrei... E isso é assim, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu tive sorte. Porque você tem sorte de estar no momento. Mas você só fica se você trabalhar. Então assim, não tem problema nenhum dizer que eu tive sorte. Depois você fica porque você trabalhou. Você pode ter tido sorte. Eu tinha sorte de estar lá. E de falar espanhol. Meu pai é boliviano. Eu nunca estudei espanhol, mas eu falava da vida. Comecei a vender show... E eu tava lá, então a gente, voltando à sua equipe, era essa equipe toda de estrada, mais a banda, aí eu como produtora geral e o Fernando Hiro como tour manager, porque ele falava inglês e ele desenhou a parte artística desse show, pra gente poder, o que a gente vai fazer? Então eu tenho um show no Brasil, mas aqui no Brasil eu tenho um cenário, eu tenho, a música estourada do Michel era que show a gente vai fazer lá? Né, fazer uma mistura do que está acontecendo, então uma mistura de música, o que a gente pode cantar do Brasil para poder fazer um show. Então o Fernando Hiro Porque o público não era brasileiro que estava na gringa, era pro público gringo mesmo. Exato. Tinha uma mistura, né? Tinha muito brasileiro, mas tinha muito gringo.
E a música ficou muito forte. As pessoas iam, a gente cantava Vai Se Eu Te Pego, acho que 3 vezes no show. E se cantasse 4, 5, 6, as pessoas cantavam. Então, a estrutura da equipe era essa. E eu fiz. Como ninguém tava... O pessoal da estrada também, ninguém falava inglês, ninguém fazia nada, ninguém tinha esse conhecimento, e eu estava no escritório, foi mais fácil eu cuidar dessa geral. Então, qual vai ser a logística? Como vai ser dividido? Vai ser ônibus? A gente vai fazer ônibus nas cidades? Quais são os voos que a gente tinha? Eu fiz tudo. E aí, de novo, entra um pouco do fazer tudo, porque a gente tinha um produtor, um produtor artístico, mas ele estava fazendo shows com o Michel. Aí, se eu te perguntar a história daqui também, né? Então, ele estava vivendo ali aquilo lá, e eu, como a carreira internacional foi um braço, eu fui a produtora desse braço. Eu não ia pra estrada no dia a dia aqui no Brasil. Então eles estavam lá enlouquecidos, o Michel fazendo um monte de show, eles fazendo isso, e eu fui cuidar do braço, que era o internacional. Como eu vendia, eu tive contato com as pessoas, e aí... Então essa era a estrutura da equipe que a gente tinha. E aí eu fiz tudo de novo, mesmo tendo equipe, porque a hora que tinha... a informação era... A gente chegou a contratar um cara, que é um produtor, o Romeu. Ele é o produtor do Ano Novo da Paulista, ele já fez coisas grandes e tal. Ele sofreu um infarto uma semana antes do negócio. A gente ia com ele. Ele falava inglês, falava espanhol, falava italiano, e a gente ia com ele. E ele sofreu um infarto, foi um desespero. Foi um desespero. Já tava passando temporada? Tudo. Era uma semana antes da turnê. Uma semana antes da turnê. Você assumiu... Não sei fazer como, né? Não faz isso. E aí ainda tinha uma dificuldade que era... A equipe fazia uma logística, Michel fazia outra. Porque enquanto a gente ia de um país para o outro, montava todas as coisas, o Michel fazia programa de TV em 2 países e aí vinha pro show. E eu cuidava dessa logística também. Fiquei sem dormir muito nessa turnê. Eu me acabei nessa turnê, mas é outra coisa que me ensinou muito. Porque daí você tá fora do seu país, você não fala inglês. O pouco inglês que eu tinha, eu usei. Porque aí ninguém... Tinha uma coisa nessa turnê. A gente viajou em 34 pessoas. Uma turma gigantesca. A primeira, né? A primeira turnê a gente viajou em 34. Depois a gente foi cortando, porque via que não tinha necessidade. Nessas 34 eram só homens. Eu era a única mulher. Então a gente tinha uma coisa assim, ninguém falava inglês, todo mundo, né, com medo, né? Não quero falar com ninguém. Aí os caras marrentos e tal, passavam no aeroporto, a todo mundo de uniforme, a gente chama atenção, né? Case, equipamento, a gente levou muito equipamento, era muita gente junto e tal, então a gente chamava muita atenção. Passavam os marrentão, tudo, ninguém falava com eles. Policial, da alfândega e tal, chegava em mim, era onde ia perguntar. Mesmo eu com cara de brava e desesperado um pouco na época, né? Com cara de, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Paravam pra falar comigo. Aí... A polícia tem cara de gringa. Pode ser. E aí as poucas frases... E a vantagem era que a música tava tão estourada que você falava, ai, se eu te pego, aí você cantava. Aí virava uma festa. Todo mundo se entendia. A música conecta, a gente se entendia, e aí ficava, aí eles carimbavam o nosso passaporte e a gente ia embora dançando. Era meio isso. Então, o que eu tô percebendo? Eu tô percebendo que a gente tem histórias um pouco diferentes. Eu ia até te perguntar, mesmo diante desses desafios que você tinha, você, pelo que eu tô entendendo, você ia aprendendo e solucionando essas coisas no dia a dia, ou você falava assim, putz, eu vou fazer isso, eu vou me preparar antes para alguma coisa? Não dava tempo? Eu não tive tempo de me preparar. Teve uma coisa que o Fernando Hiro, ele sempre foi muito exigente, muito. Você conhece o Fernando Hiro? Esse é o ponto 1, a palavra, o resolve, acho que é o ponto de partida da vida. E ele sempre foi muito exigente. E o Hiro é muito organizado. Quando ele me ensinou a fazer uma coisa que a gente saía daqui na primeira turnê, que era uma coisa muito legal, que era, eu fiz a logística inteira. Ele falou, Pamela, assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, as pessoas não falam inglês. Você tá com 30 nego em países que ninguém conhece. Se esse cara se perde, se esse cara não sabe um telefone, você faz o quê? Se esse cara some, é roubado, ele precisa ter informação. Você não pode ser a dona da informação. Essas pessoas têm que saber o que elas estão fazendo. Então eu fazia uma logística lindinha, coisa mais bonitinha. Com todos os horários, todos os locais, telefone, endereço do hotel, tudo. Você tem isso aí, não tá vendo? Eu não sei se eu tenho, talvez eu tenha no computador, eu preciso achar. Mas era
muito organizadinho, assim, com todos os horários que a gente ia sair, aeroporto, número da passagem. Eu peguei todos os passaportes de todo mundo e tirei uma cópia dos passaportes de todo mundo. Todo mundo tinha que andar com seu passaporte, não podia ficar com eles todos juntos. A gente cogitou isso até, mas não é uma possibilidade. Então cada um andava com o seu. A gente fez um terrorismo de, gente, se perder o passaporte, se não ser, pelo amor de Deus, a gente tem uma turnê pra fazer, então ninguém pode perder o passaporte. Mas eu tirei cópia, e a gente tem uma história, até um dos meninos na segunda, na turnê dos Estados Unidos, já não era a primeira, ele perdeu o passaporte, ele esqueceu. E a gente conseguiu trazer ele embora para o Brasil pela cópia do passaporte que eu tinha. Então, assim, o Hiro me ensinou a ser organizada. Legal. Ele falou, seja organizada, não tem segredo. Então eu fiz o pacotinho, a gente tinha uniforme, tinha diário de alimentação, que todo mundo já tinha que estar com dinheiro, porque, né, correr algum risco, nem todo mundo tinha dinheiro para levar, então eu fiz um pacotinho para cada um. Quando a gente chegou no aeroporto, toma aqui, era um pacote, seu uniforme, seu casaco, um envelope com toda a logística, com toda a informação para todo mundo, dinheiro dividido, então a sua diária de alimentação toda, um para cada um. Isso foi muito legal. Quando você chegou no aeroporto e saiu distribuindo, é muito legal. E deu uma puta trabalheira antes, mas foi muito organizado. E aí eu comecei, eu não me preparava, mas eu comecei a minha vida muito organizada. Muito organizada. Tudo por causa do Fernando Hiro. Eu sempre fui me preparando para quando acontecesse uma oportunidade eu agarrar. Então eu sempre fui fazendo isso também. Todos os trabalhos que eu participei, eu fiz um trabalho primeiro, aí é fato. Eu faço um trabalho, eu sou chamado de novo. E eu tenho a certeza absoluta, Pamela, que isso vem por conta da gente saber outras coisas, e não só aquela coisa. Sem dúvida. É por isso que nesse evento que eu bati na tecla e tenho trazido essas outras vertentes da produção, só para as pessoas entenderem, você hoje está assumindo a produção do Sandy Júnior e não é à toa, né? Porque você entende de várias áreas. Se você tiver que trabalhar em áreas diferentes da produção, você vai sair bem. E é isso que eu queria deixar bem claro para todos vocês, que ser um produtor de estrada, ser um produtor de banda, ser o produtor, você não pode saber só da produção técnica. Se você ficar só na produção técnica, você vai ser só um produtor técnico. Se você ficar só... Então, para você ser o produtor, esse é o intuito do projeto. É você entender de todas as áreas, né? Assim como a Pamela, assim como vários outros colegas. E entender de todas as áreas te traz uma coisa que é assim, ó. Hoje em dia eu tenho uma produtora, né? E eu atendo diversos artistas, escritórios. Então, às vezes, não é o artista que me chama, é o escritório. Eu sou chamada por diretores. Então, para mim, entender o todo, o mais importante na minha visão você consegue mensurar o quanto aquilo... a gente tem um budget pequeno, então chega lá um produtor técnico, chega um diretor artístico, todo mundo tá ali vindo mostrar o seu trabalho, decidir como vai ser feito. Se você tem a visão do todo, você consegue saber se aquela luz que o cara pediu, que tá custando X mil reais, o quanto ela vai trazer diferença para o seu projeto. Quanto aquilo vai trazer diferença? Então, se você souber o que é aquele equipamento, o que é aquela coisa, você vai saber dizer assim, não, então ao invés de eu levar esse equipamento que custa R$1.000, eu tenho esse outro equipamento que vai também me dar uma condição parecida por 200. Ou o cara chega aqui, o diretor artístico, que ele quer trazer um helicóptero, você sabe que o helicóptero vai te trazer um custo de um piloto e um horário, porque ele não pode voar a qualquer horário e... Tá, beleza, então a gente não pode trazer um helicóptero, vamos trazer o quê? Vamos trazer um drone? Não tô dando um exemplo aleatório, tá? Mas você sabe o quanto aquilo... você não pode ser só dizer não, sabe? Porque se você não sabe, você vai falar não tem... eu quero um helicóptero. Não tenho dinheiro. Tá, e aí? Não, se vira, eu quero um helicóptero. Você tem que ser a pessoa que pode dizer Peraí, você quer um helicóptero, você quer essa imagem, você quer o quê, né? E daí, não, então vamos colocar uma câmera no prédio. O cara tá no prédio, a gente coloca uma câmera com tele. As pessoas querem solução. O famoso resolva. E os produtores são... O produtor tá ali, eu falo pra minha equipe que trabalha comigo, eu falo, gente, nós somos a linha final. Tem que chegar aqui, daqui tem que ser resolvido. Eu não vou jogar, eu não aceito
na minha vida, responder para as pessoas, porque as pessoas são assim, o mercado é assim. Hugo, você tem essa luz? Não tenho. Eu não aceito essa resposta só. Nós, como produtores, temos que falar, eu não tenho essa luz, mas eu sei quem tem. Ou, eu não tenho essa daqui, mas essa daqui vai te servir. Você tem que dar uma solução. Eu sempre pergunto, para que você quer? Aí eu vou entender o porquê ele quer e vou É achar isso. a solução. Mas você tem a resposta, você dá continuidade. Você não pode ser a linha do, não tenho, não vou fazer. Não, isso não dá. Não dá por quê? Por que não dá? Então, e se não dá isso, o que dá? Você tem que ser você tem que solucionar o problema. Parece que eu tô ouvindo o Hiro falar. Hiro! Eu me tornei o Hiro. Oi, gente, é isso. Muito legal. Mas é isso, é o resolve. As pessoas têm mania de braço curto. Não seja o braço curto, gente. Por favor, não sejam um braço curto. Não sejam. E isso a gente tá falando de 10 anos atrás, né? Se você tivesse que procurar informação antes, se você tivesse esse tempo de antes, eu vou fazer uma turnê internacional, agora eu preciso saber como eu vou fazer isso. Você teria lugares onde achar essas respostas? Quer dizer, acho eu que não. Acho que não. Não era hoje em dia a gente tem informação, hoje em dia a gente tem... Era uma época... É uma época de não tinha WhatsApp, né? As coisas mudam muito rápido, então... Tinha, assim, já se usava a internet com muita força, o Michel estourou no mundo por causa da internet, mas a gente não tinha essa facilidade de informação, tanto que a gente não tinha, a resposta é efetivamente não, tanto que a gente não encontrou alguém que pudesse fazer o que a gente precisava. E o Romeu estava vindo ali atendendo o Romeu vinha com a parte mais técnica e com todas as línguas, né, poder então falar várias línguas ajudava muito. E a parte técnica, mas a gente não tinha... alguém que falasse, peraí, eu vou tomar conta dessa turnê inteira. Não tinha, a gente foi aprendendo, então efetivamente não tinha onde procurar. Hoje em dia a gente tem cursos como esse, como o produtor, não existiam. Você não tem, quando você me contou agora que você escreveu um livro e tal, é uma coisa, eu quero ler o seu livro, porque eu aprendi fazendo e é difícil para mim explicar para você como faz. Deixa eu te ensinar aqui. O que você faz é muito interessante, porque é difícil você ensinar isso. Sim. Eu aprendi fazendo e eu sei o que eu espero das pessoas, mas eu não sei explicar para elas, deixa eu sentar aqui. Eu tenho uma dificuldade com isso, como faz. E hoje você consegue ver as funções dentro de uma produção e você consegue ver exatamente, esse nome ele me remete a essa função, esse cargo com esse nome. Como que é as nomenclaturas quando você trabalha? Hoje é claro para você isso? Sim, hoje é mais claro. É mais claro. Como eu trabalhei dentro do escritório do Michel durante 5 anos, a gente estava condicionado a uma mesma equipe, né? Era um pacotinho. Então, eu aprendi muito ali com eles, mas quando eu saí, que essa visão foi mais clara a respeito das nomenclaturas. Então, quando alguém me contratava, eu estou sendo contratada e eu vou cobrar por isso. Então, a produtora executiva. Produtor executivo cuida, antes de qualquer coisa, do custo, da planilha. Ele vai saber quanto você tem para gastar e aí você vai administrar esse dinheiro. E aí, a gente pode existir, no nosso mercado não acontece tanto, mas pode existir um projeto, cinema, geralmente tem um produtor que é só executivo, ele não opera, né? Ele não põe a mão na massa, ele só olha o orçamento. No nosso mercado... E busca o dinheiro. Né? E busca o dinheiro, exato. Ele traz o dinheiro e administra o dinheiro. Ele entende de todas as funções para poder administrar esse dinheiro, mas ele só administra, ele não vai em loco, ele não põe a mão na massa. No nosso mercado você tem que fazer um pouquinho de... Né? O cinema ele tem mais nichado, trabalhar com publicidade é mais nichado também. O nosso mercado é um pouquinho mais... Eles são mais... corretos, né? Eles já têm Eles dividem, exato. Já tem tempo de lei, tem exato. Tem piso, tem teto salarial, né? Tem regras, tem nota fiscal, tem tudo um pouco mais... Tem hora trabalhada, né? Que você não pode ultrapassar a hora trabalhada daquele funcionário em set. Eles cumprem mais o protocolo, sim, né? Essa é a questão. Quando eu fui dividir isso...
E aí, na verdade, pra mim, ao invés de dividir, né, quando eu entendo que eu faço a produção executiva, eu começo no orçamento, mas eu sigo. Então, ela te dá, então você vai fazer a produção geral, você tá até aqui. Alguém tá cuidando do executivo. Se eu tô cuidando do executivo, eu tô cuidando do executivo, do geral e a gente vai abraçando o restante. Então, eu fui entender essa divisão depois, eu até fiz um curso de cinema depois que eu saí, e aí quando eu saí do Michel e fui abrir a minha produtora, que eu fui buscar curso. Porque aí você, né, você vê de novo a água batendo na bunda, aí você vê o negócio, você não sabe se as pessoas estão enxergando o que você faz, você tem que aprender um pouco mais de tudo. E aí quando eu saí, eu fui fazer um curso de cinema, de produção em cinema. E ali eu entendi as divisões, como o cinema usava. E aí, quando eu vim para o meu mercado, eu adaptei, né? Porque, infelizmente, a gente no nosso mercado não consegue ser tão nichado, eu não consigo ser só executiva. Eu preciso mas eu fazer acho um pouquinho mais de muito tudo. legal quando a gente sabe as nomenclaturas, que mesmo quando você soma, né? Você acumula funções, se isso está claro na sua cabeça, fica mais fácil de você passar um orçamento de cachê, Total. Fica mais fácil de você também desenhar uma equipe. Exatamente. Então, o que mais você vai precisar, né? Então, quem é? Se você eu fui contratado para ser a produtora geral, beleza. E quem está administrando o dinheiro? Com quem eu falo? Eu preciso saber. E é engraçado que como eu vim do estudo, né? Eu me formei em música e depois eu também me formei em cinema e eu fiz as produções, fiz os cursos de produções de palco, de produção técnica, de hold, de técnico de som, não sei o que e tal. E eu vim do estudo, né? Então, para mim, eu até me incomodo com as nomenclaturas. Por exemplo, produtor executivo, né? Você foi bem clara. Essa é a função do produtor executivo. Aquele cara que está com o artista, muitas das pessoas falam que é o produtor executivo. Ele não é o produtor executivo, cara. O produtor executivo é um cara que tem um cargo muito maior, ele tem uma responsabilidade muito maior, né? Outras funções. O cara que está com o artista, ou ele é o produtor artístico, ou ele é o assessor, né? O secretário e o assessor são iguais. As pessoas elas ficam pensando nisso. E por isso que até muito eu uso o título de produtor de estrada. Porque nos Estados Unidos, no mundo, se chama tour manager. Né? O manager é o responsável, é o administrador, e o tour é o administrador da turnê. Então você falou que o Hiro foi o tour manager da turnê. Né? Hoje você, no Sandy Júnior, você está sendo a tour manager da turnê. Isso, né? exato, exatamente. Se fosse fora do país, em qualquer todo mundo ia te chamar como tour manager. Exato, né? exato. Então, eu uso a expressão produtor de estrada, né? Porque não existe uma expressão realmente, ou é o produtor, quando tem uma equipe grande, então eu uso o produtor geral. O produtor geral, ele é um produtor de estrada, só que ele recebe o nome de geral porque ele está responsável por toda a equipe, né? Então, exato. Você também, hoje, você é a produtora geral, né? As pessoas devem te comunicar, deve te chamar e deve te dar a nomenclatura do seu cargo de produtora geral. É isso, porque daí você olha a equipe como um todo. A gente tem lá a técnica, produtores técnicos excelentes nessa turnê, eles estão olhando a técnica. Conseguem ali perguntar, você viu isso, você viu aquilo, mas o geral, eu não vou lá ver eu não sei qual é a pedaleira que eles estão levando, eu não sei qual é o microfone, qual é a mesa de som, isso eu não tô vendo. Mas eu sei que tem uma pedaleira, eu sei que tem um microfone, eu sei que tem uma mesa. Então é meio isso. Eu faço além, eu tô um pouquinho numa lente um pouco mais aberta, né? Disso tudo. Eu sei que essa mesa tem que chegar, eu sei que tem 3 guitarras e essa guitarra tem que ter 3 dela aqui, porque como eu não tenho dobrado, essa guitarra tem que ir na mesma logística com a gente, em shows dobrados. Eu sou essa pessoa, eu não preciso saber que guitarra é, mas eu tenho que saber o que tem, o que eu tenho que andar. Então a gente fala no geral, essa nomenclatura geralmente é a pessoa que quer ter o status, né? Então eu sou o produtor, não sei das quantas, produtor alguma coisa. E aí eu uso executivo por causa disso, né? Porque é bonito de dizer que eu sou produtor executivo. Mas é bem isso, causa essa confusão. Então, o produtor executivo olha o orçamento. Eu não sou a produtora executiva de Sandy Júnior, por exemplo. Eu não sou. Eu faço orçamentos e jogo para alguém que está cuidando desse orçamento macro, né? E é engraçado então, também, na música as pessoas confundem muito também a expressão e o nome empresário, né? Sim. Porque o empresário não é o cara que coloca o dinheiro. O empresário é o cara que administra, é como se fosse um manager. Sim, né? exato, exato. Ele é o cara que é o gestor, né? Ele quem gere aquela carreira. Ele coloca acha um cara para participar junto, né?
Ele Ele quem administra a sabe, carreira. ele que enxerga quando vai ser, quando a gente vai lançar um single, se vai lançar um DVD, o que eu preciso de conteúdo. É ele quem enxerga os momentos da carreira, né? E aí a gente tem um investidor que é que investe. Às vezes o investidor também é empresário. Às vezes. Nem sempre, Nem então, sempre. né? Mas acontece. É por isso que eu nessa falo da divisão. gente saber essas nomenclaturas, porque você começa a saber as pessoas e o que elas estão fazendo. Ah, então tá, o cara é o Até onde produtor. você tem que- Ele é o produtor artístico, e ele também tá responsável por essa área. E daí, no caso, funciona assim, né? Então eu acho muito legal essa história. E agora eu queria realmente entrar na questão do Sandy Júnior, porque dentre os artistas que eu gostaria de ser o produtor, tem alguns, né? Eu gostaria de ser o produtor do Jota Quest. Tá. Ia ser muito legal. Eu ser acho que ia produtor. ser legal também. Eu ia gostar. Melhor eu vou falar o meu, depois eu quero que você fale o seu. Eu ia querer ser um produtor do Vitor Clay. Puta, legal. Do Atitude 67 eu já até pedi pra eles. Os meninos são ótimos. E eles nunca me deixaram ser o produtor Poxa, deles. gente! Pessoal da Atitude 67. Mas é engraçado, eles também falam, a gente também tem que entender, e vocês aí de casa têm que entender também, que nem sempre é o artista que decide muitas coisas. Claro, Na verdade, claro. tem muitas coisas que não é o artista que decide, são empresários, escritório, um monte de coisa. Mesmo a gente sendo amigos, né, sendo da mesma cidade, tendo um carinho, tudo legal, com certeza eles também já me falaram várias vezes que ia ser muito legal se eu fosse, mas por várias outras coisas não acontece. Eu ia gostar de ser o produtor da Melim, que eu gosto muito do som da Melim, ia ser muito legal se eu fosse. O que mais que eu ia gostar? Sandy Júnior. Sandy Júnior ia Eu gostar. também. Por minha causa e muito mais pela minha esposa também, porque ela é fanática, ia ser muito legal poder, né, na história e tudo mais. Quem que você gostaria de ser produtora, né, do cenário nacional? Quem eu gostaria de ser produtora no cenário? Eu nunca pensei... É engraçado isso, que eu nunca tive A minha carreira aconteceu, e aí eu sou muito sortuda nesse ponto, e eu acredito muito que Deus me deu todas essas oportunidades. Então eu não imaginei fazer a turnê internacional do Michel. O Michel, hoje em dia, voltando um pouquinho só, o Michel também me deu a oportunidade de fazer outras coisas incríveis, que eu acabei de terminar a 4ª temporada do musical Bem Sertanejo. O Michel, ele é um cara à frente do seu tempo, né? Ele faz coisas que outras pessoas no mercado não fazem. E por estar muito próximo do Michel, eu tenho essas oportunidades que são incríveis. Então, eu não imaginava fazer um musical, e aí eu assumi a direção de produção lá, porque aí sim, lá tem uma divisão diferente, uma divisão real. Lá eu fiz a direção de produção. Que pra galera entender, a direção de produção é você a diretora de toda a parte operacional. Exato. Você é a chefe Eu tinha outros produtores, cada um focado na sua área. Então, tinha produtores que cuidavam mais de prestação de conta, porque era um projeto incentivado. Tinha produtor que cuidava do artístico, tinha produtor que cuidava do artístico falando dos atores, tinha produtor que cuidava do artístico falando de banda, porque ali todos são artistas, né? A gente não tem... O Michel era um dos artistas, mas a gente é atores, e a banda é artista dentro do musical, porque é muito importante. Mas, enfim. E aí eu nunca pensei... Agora... Eu queria muito fazer a turnê do Amigos também. Querendo abraçar o mundo, assim, querendo muito abraçar o mundo. Mas o Amigos vai estar aí. Queria fazer o Amigos vai estar aí. E também não casado. Não fui. Não fui convidada para fazer a turnê do Amigos. Ia casar com alguns shows de Sandy Júnior, então também não dá para abraçar o mundo. Mas eu queria muito trabalhar com Ivete, gosto muito de Ivete. Gosto muito de Ivete Sangalo. Queria trabalhar com ela. Eu acho que ia ser um lugar que eu ia ser feliz. Pode ser. Eu ia ser feliz trabalhando lá. Porque lá dá pra aposentar, né? Igual quem trabalha com o Roberto Carlos. Vai aposentar, velho. Né? Não é com o Roberto Carlos, momentâneo, né? Não é. E Roberto Carlos é um lugar que eu gostaria para entender. Porque quando a gente fala, a gente tá num mercado, os artistas que você falou são artistas que estão aí na loucura, né? Show e aí estourado e tal. Mas a gente, quando tá com um artista que é um Roberto Carlos da vida, eu fui uma vez no camarim do Roberto Carlos, e a organização deles é uma coisa, primeiro que você respeita, né? Você tá no Roberto Carlos, você não entra sem querer com o celular, não, você não faz. Você chega lá com todos os dedos possíveis. Só amigo do fulano. Não existe, não tem. O cara um fotógrafo tá lá dentro, você entra, ele não dá autógrafo, ele não... E pode parecer muito, nossa, como é babaca. Não, é organizado.
É lindo, é lindo. Então eu acho que eu queria trabalhar com o Roberto Carlos, enxergar ali, né? Eu não vou trabalhar com eles, as pessoas estão lá há milhões de anos mas eu gostaria de trabalhar com esses muito grandes, e eu gostaria muito de trabalhar, de carregar uma caixa para Beyoncé. Queria muito. Eu queria muito carregar uma caixa pro Sandy Júnior. Não, mas é Sandy Júnior, enfim, voltando para... que o produtor ele tem autoridade, né? Principalmente o produtor geral, ele tem uma autoridade que às vezes eu até me espanto com a autoridade que a gente acaba tendo, né? E com o poder que a gente tem mesmo de falar sim, não e realmente organizar isso. Mas tem muitas coisas que a gente não tem autoridade nenhuma dentro de projetos, né? Principalmente projetos muito grandes, né? Sim. Eu também tive a oportunidade de trabalhar projetos grandes, DVDs, as coisas. A gente tem uma autoridade até certo ponto, mas a gente não tem a autoridade de fazer coisas pessoais, né? Isso é muito louco também. E daí me fala então, como que tá a divisão de cargos, de equipes dentro do Sandy Júnior? Eu sei que você é da equipe do Sandy Júnior, né? Você é a produtora geral da Sandy Júnior, mas também tem outras coisas, tem a empresa que faz o evento, né? Sim. Que é o próprio... a cidade e tudo mais. A gente tem assim, ó, no macro, tem uma empresa cuidando dos eventos, então da venda de eventos e a venda, como vai ser feito a divisão de áreas, né, os camarotes, essa pessoa vende isso. A gente também tem um produtor local, então em cada cidade existe um produtor local para direcionar, então, como aquele público costuma fazer, né? Então, quais são os melhores locais lá atrás, quando eles estavam decidindo, então, quais eram os melhores locais, horários, o que cabe dentro dessa cidade, porque São Paulo é uma coisa, Belém é outra, né? Porto Alegre, como aquele público reage. Então, a gente também tem um produtor local em cada cidade, algumas cidades é o mesmo. E aí a gente tem o artista, então o artista, o grosso do artista, né? A equipe. Eu cuido dessa parte só. Então, você eu cuido é a produtora geral do Sandy. Exatamente, da dupla. Então, da turnê, como a gente está criando. A gente tem mais 2 produtores técnicos. É engraçado que é uma turnê muito gigantesca, mas a gente tem uma equipe muito pequena. Muito concentrada. Porque eu acho que isso é muito da carreira deles, né? Como eles trabalhavam sempre. Então, a gente tem ali 3 pessoas que quando se a gente vai exemplificar, como a gente estava dividindo as categorias aqui, eles são os empresários. Eles pararam para olhar, para vender essa turnê para a dupla, né? Então falar assim, olha gente, a gente tem aqui essa oportunidade, eles estudaram, fizeram planejamento, então são essas 3 pessoas, que é a Rogéria, o Danner e o Pietro. Eles já trabalhavam com eles lá atrás. Antes deles separarem, eles já trabalhavam, então eles conhecem, e mesmo quando o Sandy Júnior, com todo o tamanho que foi, a equipe sempre foi muito pequena. Eles são uma empresa familiar, né? O Chororó e a Noeli sempre estão muito próximos, e atualmente as famílias, então a família da Sandy, né, que ela criou, a família do Júnior que ele criou, então essas pessoas estão muito próximas. A família, eles são muito empresa familiar ali, com a sua concentração. Então todo mundo que entra a gente está muito naquele meio, né? Naquilo dali, são pessoas de confiança, as famílias, a equipe técnica, os 2, o Lincoln e o Maicon, que são os técnicos. Confesso, vão me matar aqui, que a divisão entre eles são irmãos. Eles são muito parecidos, eu brinco que eles são gêmeos. É o Lincoln Maicon. Lincoln Maicon é tipo a mesma pessoa. Eles estão no grupo, Lincoln Maicon. O que a gente vai fazer? Lincoln Maicon. E aí, eles são os técnicos, então eles estão olhando toda a parte... O Lincoln faz a parte de som, então como o equipamento, como a gente está criando, a parte artística, o que o diretor artístico, que é o Raoni Carneiro, está pensando versus o que é possível operar, né? O Lincoln e o Maicon que estão fazendo, a parte de LED, luz, rider, do que a gente vai ter, empresas que podem atender a gente, que têm condições de atender, como vai ser feita a entrada nos locais e tal, é tudo o Lincoln e o Maicon que fazem. Entendi. Então, que carreta vai para tal lugar, a gente tem logísticas que vão acontecer. Eu vou fazer Manaus, Belém e aí eu faço Porto Alegre na semana, com alguns dias, então tem umas logísticas muito insanas para serem feitas. E até Manaus, Belém já é difícil, porque chegar em Manaus é difícil. A gente acha Belém longe, aí você percebe que Manaus é muito mais.
A gente tem que ter 2 kits, chegou a cogitar de ter 3, então eles, Lincoln e Maicon fazem esse olhar. Eles param para olhar isso, então eu vou ter isso vai ter dobrado, exato. Isso vai estar dobrado, isso não vai estar. Deles ali, o Lincoln e o Maicon também tem uma linha abaixo ali, né? Eles têm o produtor que vai fazer advance, então a gente tem montagens acontecendo em paralelo, né? Sim. Quando eu tenho dobrado, eu tenho montagens acontecendo em paralelo. Então, tem um produtor advance, tem um produtor que fica... O advance, achei que soube falar, lindo. O que fica depois, eu não sei como é que chama, mas ele fica para desmontar. Desmontar. É o então, mesmo. Esse é o Julian. Exato. Ele segura para desmontar, para que o Lincoln e o Maicon consigam chegar na outra cidade. Sim. E aí, nessa outra cidade, já tem esse advance, já chegou, mas chegou outras pessoas. É uma dança. Eles pensaram todos, os técnicos. Exato. Aí técnico de PA, tem de monitor, tem de luz, tudo normal. Tem de LED. Cenotécnico. Holds. Holds, são 3 holds. Então, essa equipe cuidando, Lincoln e Maicon cuidando dessa equipe. Palco tem um stage manager, né? Um cara que cuida do palco, como vão ser feitas aquelas divisões. A gente tem balé, então... por onde ele entra, por onde ele sai, passagens e tal, tem um stage manager que cuida. E aí, olhando para o meu lado, como produção, eu tenho o Pietro, que é uma das pessoas que fica, um dos empresários, eles 3 lá se dividem em financeiro, imprensa, a Rogéria faz imprensa, então a parte de mídias, e o Pietro, que é essa pessoa do nosso mercado, que tem a visão desse evento. Então, eu tenho o Pietro acima de mim, eles 3 acima de mim, mas o Pietro mais focado, eu e mais uma pessoa só. E quem fica com os artistas? Ele tem um produtor, ela anda com uma equipe, e ele tem um produtor, um assessor, né, que essa divisão, eles já têm ela tem uma camareira só que acompanha. Eles eu não tenho uma separado. Isso. Não, o camarim a gente vai ter lugares que o camarim tá junto, vai ter lugares que o camarim tá separado, mas por causa de tamanhos. Sim. Por causa de tamanhos, de espaços, né? Tudo vira muito, né? A gente tem as equipes a gente tem stylists, então equipes de stylist, então por causa de tamanho mesmo, em alguns lugares a gente vai dividir. Existe um produtor artístico ou não? Que tá com eles, que você vai passar o rádio e falar, tá na hora, tem que chamar eles. Quem que vai fazer essa discussão? O stage manager. O stage manager que vai fazer. O rádio para você... Que é a pessoa, vamos começar a contagem. Essa é a pessoa. E aí eu tenho um diretor artístico com a equipe artística que fala com esse stage manager para poder dar o start. Então, dentro da turnê... Quem que traz a Sandy e o Júnior do camarim e acompanha até o palco? A gente tem um produtor... tá aí, o Roger é o produtor artístico que vai fazer essa acompanhamento. Que vai acompanhar. Que é o que também acompanha entrada e saída de fã para tirar foto, todo o processo. Esse é o Roger. É o Roger. É o Roger, exato. Porque a gente tem... Eu, como tô nessa visão um pouco maior, a gente tem marcas, entrega de marcas. Então, eu tenho uma pessoa cuidando das marcas. Mas se precisar falar com algum produtor do artista, essa produtora sou eu. Sim. Então eu não posso estar parada olhando os artistas, porque eu tô olhando a marca, eu tô olhando... O tempo todo. E Exato. Você que vai falar, você chama, Roger, vai entrar tal coisa, se liga. Isso, exatamente. E daí, além do Roger, então tem a divisão. A Sandy ainda tem o figurinista dela ou a figurinista dos dois? É uma figurinista dela. Ela é a figurinista dele. Isso. Duas equipes. Então, ela tem a figurinista dela, uma menina do camarim. Isso. Que arruma um camarim. Exato, que tá com ela há muito tempo, então auxilia ela. Tá. Pessoa próxima. E ela tem um assessor? Não. E o Júnior e daí tem o segurança da Sandy e o segurança do Júnior. A gente tem uma equipe, um segurança que cuida da equipe completa. A gente tem separações, né? Um segurança mais focado nele, um mais nela, e um segurança-chefe que cuida de todo mundo. É aquele grandão, um baixinho bem fortão? Não, esse é ele veio do Júnior. É o da Sandy é o Fábio quem cuida dessa visão geral, inclusive da equipe de seguranças de cada cidade. Então onde a gente vai chegar, como vai ser feita essa entrada, essa saída. Todo mundo reporta ao Fábio. O Fábio é essa pessoa. E aí a gente tem dele, então ao invés de ter acompanhando ele, tem um produtor, então um assessor, né? Se a gente vai olhar, é um assessor dele e mais o figurinista dele. A equipe tá em quantas pessoas, você sabe? Sei, a gente tá
Quando a gente tá a gente vai ter lugares que são maiores, então os estádios vão com balé completo, o balé completo tem 12 pessoas. Quando a gente está no macro da situação, a gente está com 60 e um pouquinho. Porque tem umas cidades que vão algumas pessoas a mais, outras a menos. Isso 60 é tudo. e poucos. Vocês estão levando carregadores? Não. Ou não? Tudo é do lugar? Não, tudo do lugar. A equipe que a gente não leva também dentro da nossa equipe, contrata a equipe que vai fazer a luz e a luz cuida de todos os profissionais deles. A gente não tem, eu tenho um chefe, eu tenho um light designer, né? Uma pessoa que está responsável por isso, mas quem vai montar, é a equipe que a gente contratou. Que vai viajar, ou cada cidade é uma empresa? Não, é uma única empresa. Uma única empresa. E backline também é uma única empresa? Também, uma única empresa. Que vai viajar com todos... Algumas coisas dobradas de backline, a gente consegue ter duas, e algumas coisas específicas que tem que viajar debaixo do braço. E o backline que vocês estão levando tudo backline. Mesa de som tá levando, microfone sem fio, fone de ouvido para todo mundo, direct box, cabeamento, microfone de bateria, tudo é de vocês. Uhum. Não é nada da empresa local, é uma empresa... Não, é uma empresa que está fazendo tudo. Turnê. Exato. Entendi. É uma empresa que está fazendo tudo. Talvez essa empresa tenha algumas contratações locais, isso eu não sei te dizer, talvez isso aconteça, mas a gente fala só com uma empresa. Que daí se vira e vai ter lá os equipamentos. Exato. Mesmo. Exatamente. Nossa, então porque senão ia ficar, essa conta a gente ia viajar em 200, né? Não tem condições. Então a gente tem que fazer essa divisão. Então, no macro a gente está com 60 e poucos, quando a gente vai fazer em lugares menores vai um pouquinho menos de balé, diminui o balé, diminui algumas pessoas de equipe mais que estão por fora e tal, então chega em 50 pessoas, eu acredito. No dia menor vocês têm quanto? 50 pessoas aproximadamente. Ainda assim é muita gente, É muita gente, tudo... E porque tem que fazer entrega de marca, né? Quando você olha e você está criando uma coisa nova e fazendo isso casado com... Porque aí, falando das divisões do negócio, que eu nem sei te dizer exatamente como são, mas quando a gente fala do negócio, esse negócio é uma coisa... Foi um negócio criado aqui junto, né? Quando você olha um artista que vem internacional, então, ele já vem com a estrutura dele pronta. Se você vai vender para marca X ou Y ou Z... Esse cara não tá... Pra ele tem lá no contrato dele, se você vender pra marca X, eu tenho um percentual Y. Mas ele não quer saber como você vai entregar, o que você vai fazer e tal. A gente tá falando de um artista que tá aqui. Que os custos voando ainda. E que a gente tá casando. Então, eu tenho uma entrega do artista que também essa marca vai estar patrocinando o evento, mas ela também está patrocinando talvez o artista, e aí tem uma entrega do artista e também tem do evento, e isso casa, elas estão juntas. A gente falou de então a gente está fazendo de... Agora falando de logística, vocês estão viajando como? Ônibus, van, avião, jato? A gente vai fazer tudo aéreo. Aéreo comercial. Aéreo comercial, a equipe técnica, eles vão em privado. Só os artistas. Só os artistas. A banda também vai... A banda vai em comercial. A gente vai em comercial. Chegando na cidade, esse transporte é como? Como que tá a quantidade de vans e de transporte? A gente vai chegando picado, né? Chega uma equipe antes para fazer... O palco, quando a gente chega, o palco já tá montado no local. Quando a gente dá um passinho para trás, ainda tem uma equipe, então, de palco que tá montando antes da gente chegar. Quando a gente artista, chega uma parte da equipe. Depois, nos dias do evento, chegam balé, banda, holds, chegam todos no dia do evento. E daí você tem van, como que é a divisão da van sua? A gente tem uma divisão, a gente tem 2 vans para técnica e 2 vans para balé e banda. Isso é o que a gente anda lá, porque as vans conseguem... Depois que você entra, principalmente em locais muito grandes, a gente não fica saindo e voltando, Sim. né? Você entra e você mora no local. E os dois andam como? De van ou de carro? Eles andam de carro, eles são patrocinados... Existe um carro oficial da turnê que vai levar eles. Então existe uma frota de carro. Entendi. Então essa frota sai e vai viajar mesmo para esperar e receber Exato. Eles. Não é cada cidade vai pegar um carro de igual e vai atender. Existe uma frota viajando para poder atender. E aí isso é uma entrega de patrocinador. Então existe uma frota de carros viajando para poder atender eles em cada cidade. E você sabe quantos carros? Porque vai a família toda, né? Olha, eu deveria ter essa informação na minha cabeça já, mas eu não tenho. Acho que são 5 carros. Um carro para a Sandy, a família dela, um carro... Essa divisão eu não tenho ainda, como eles vão rodar. Mas... Nem foi decidido também.
Provavelmente já. A gente ainda não chegou nessa divisão, nessa entrega ali, mas eu tenho 5 carros rodando e eles. Só que os carros não. Como a gente vai com mala e toda essa parte de estrutural deles, a gente deve andar com uma van auxiliando, mas eles rodam no carro da turnê. Que também é outra logística, né? Quando a gente para olhar isso tudo, é a logística dos motoristas e como busca, que hora busca, a logística de segurança, a logística dessa equipe que chega. A gente tem lugares que a gente faz dobrada, só tem um voo, tem que se preocupar com pegar um voo que consiga levar as pessoas, mas que eu tenha um voo seguinte, para se caso acontecer alguma coisa. Todas as passagens estão compradas? Estão finalizando a emissão delas. Já tá tudo certo. E é uma coisa, Os é a hotéis preocupação. também já estão todos reservados. Estão sendo, o hotel quem está cuidando dessas emissões diretamente, junto com a Live Nation, sou eu das emissões, mas tem um hotel, direto a Live Nation que está fazendo. Então a gente também tem um sigilo para quais são os hotéis que a gente vai estar, por uma questão de segurança, mas os hotéis também já estão, esse room list já está feito. A parte operacional, ela é diferente quando você está na produção geral da Sandy Júnior, que é um projeto muito grande, ou o Michel Teló, ou uma banda menor, a parte estrutural e organizacional é diferente ou não? Não. Tudo igual. É igual tem tamanho diferente, né? Sim. Mas é igual. É igual. Eu não consigo ver diferença nenhuma de você fazer um artista pequeno, como você tem que fazer para um artista grande. Quando a gente vai para um artista grande, você tem que ver questões um pouquinho diferentes, tipo segurança, onde essa pessoa... o acesso que as pessoas vão ter a ele, onde eu tenho que fechar, como essa pessoa vai comer, né? Eu não posso... se eu tô com um artista que não é conhecido, eu consigo colocar ele dentro de uma van junto e almoçar num restaurante. Quando o artista você não pode. Você tem que arrumar uma maneira dele comer. Geralmente não sou eu que faço isso, mas alguém tem que se preocupar com isso. Então são essas diferenças. Agora eu não vejo diferença de como você... aliás, eu não acho que tem que ter diferença. Eu não acho que tem que ter diferença. Porque se você começa a fazer, se você é pequeno e se trata como pequeno, você vai ser sempre pequeno. A gente estava falando disso um pouquinho antes. Se você não faz o negócio organizado, a hora que você precisa organizar, você não consegue. Ou você tem que sair se eu comecei aqui, eu comecei na brincadeira e tal, aí você cresceu, beleza. Faz o quê? Você manda todo mundo embora? Porque já tá todo mundo viciado naquele como é feito. Mas assim, a gente sempre fez assim. Tá, mas agora não pode mais fazer assim, você tem que fazer assado. Então já começa direito, já começa certo. Começa com organização. As pessoas vai ser lindo pra quem receber. Isso te faz crescer, te faz dar um status. Você é uma banda pequena, mas se você manda um rider bonitinho, com a sua logo organizadinho, um room list, você tem um contato, como fala, você não precisa ser snob, não é ser chato, é ser organizado. A pessoa que recebe você não corre menos risco de erro, porque a pessoa que recebe, tendo organizado, ela falou, não tenho isso, não, mas eu tinha te pedido, não, mas eu não vi, não, tava ali, tá organizado, tá documentado por e-mail, tá aqui pro WhatsApp, documento. Seja organizado, você corre menos risco. Então faz bonitinho, as pessoas. E te dá você fala, poxa, achei que a banda ali era pequena, mas os caras mandaram um negócio massa aqui pra mim. Te dá tamanho, né? Te faz crescer. E a galera do evento já aprendeu todo esse processo. Estão à frente Isso aqui é um bônus e a galera já aprendeu todo esse processo. A gente no evento teve o Julio falando de conceito artístico, como fazer essa parada, teve a Bruna Campos falando da onde que vem o dinheiro do direito autoral para conseguir mesmo uma banda pequena. Eu sou um compositor pequeno e eu recebo direito autoral até hoje e eu consigo administrar isso de uma forma, né? Depois vem veio o Rick Azevedo falando de produção, como achar um produtor musical. Você tá nesse meio, você sabe a importância, né? A gente tem um exemplo claro que você participou também, a Atitude 67. Enquanto eles não tinham um produtor musical ideal, eles estavam querendo, buscando, quando eles se encontraram o produtor certo, as coisas começaram a acontecer, né? Então isso é muito importante também, saber encontrar a equipe. E isso a gente, como produtor artístico de um projeto, a gente tem autoridade de falar, né? De mostrar, não, vamos fazer com fulano, vamos fazer um clipe com fulano de tal, porque ele tem a cara do projeto, vamos convidar o produtor musical tal, porque ele tem essa cara. Então todo esse processo, inclusive lá no final a gente também fala de press kit, de como fazer um press kit animal, release,
né, todo esse processo. Gente, vocês estão muito bem, vocês estão muito bem. Vocês têm mais informação que eu diria. Vocês estão muito bem. E até o Gustavo Damasceno falou sobre também como vender o show, como funciona essa venda de show, né? Você falou que você logo de cara já pegou o Michel Teló e já vendia muitos shows, né? Então essa galera teve o acesso ao Gustavo falando dessa venda. E eu esperei até aqui, para só os interessados mesmo, os caras que assistiram até aqui, poder entender o porquê que eu trouxe uma mulher para falar daqui da produção de estrada. É justamente para vocês entenderem que não é um cargo masculino, não pode até existir o preconceito. Eu sou uma pessoa que eu vivo num mundo aleatório, assim, porque eu não vejo o preconceito, eu não vejo o machismo, eu não vejo a homofobia, né? Porque eu não sinto, então eu não vejo. E eu trouxe aqui porque 80% dos alunos do curso são mulheres e vocês têm muita dificuldade de realmente falar assim, não, eu vou fazer, eu vou assumir, eu vou viver de produção. E eu trouxe aqui um exemplo, que é a Pamela, né, que é uma das grandes produtoras do Brasil, justamente para mostrar para vocês que o fato de ser mulher, ela não impede. Não, de maneira com certeza deve ter trabalho, deve ter situações que você deve passar, mas o homem também passa por situações, né? As situações são iguais. Vamos dizer, uma situação que é ruim para o homem, mas para a mulher é legal, é melhor. Por exemplo, hotel. Quase sempre, numa gig, o homem vai ter que dividir um quarto. Uma mulher, ela sempre vai ficar com um quarto sozinho. Então tem coisas que é bom para a mulher, tem coisas que é bom para o homem, mas o fato é, eu queria que você me falasse como foi a sua trajetória agora como produtora por ser mulher e como que você conquistou o seu espaço, assim, para que as meninas que estão assistindo, elas também consigam ter você como inspiração, assim como eu tive como profissional, mas também ter você como inspiração como mulher profissional. Quais são as dicas e situações que você pode falar para elas continuarem seguindo, para elas não desistirem dessa carreira, que tem espaço? Sim, tem espaço. Aliás, quando você me falou dessa informação de 85%, é muito legal. Isso é muito legal. É muito grande. Porque não era, é muito grande. Eu não tinha... quando eu comecei, eu vim de um mundo aleatório. Tipo, eu tinha uma situação, né? Eu já fui noiva de um cantor. Então eu conhecia o mercado, mas eu não estava inserida nesse mercado, então eu não tinha visão de quanto de mulheres tinham naquele lugar e se era um mundo machista ou não. Eu não, isso é uma coisa que não vou entrar num mundo machista. Eu não me preocupei com isso. Eu não me preocupei. Se tinham mulheres fazendo o que eu fazia, não sei. Com certeza tinham hoje em dia. Na verdade, a gente tem muita mulher na produção e muita mulher em produção fazendo, talvez não viajando com o artista, mas fazendo a produção do evento. Né? É a pessoa que é responsável por aquele evento todo, para receber aqueles artistas e olhar aquele evento todo. Então, existem diversas produtoras. Mas não foi uma coisa que eu procurei saber. Então, se eu era a primeira, ótimo. Se eu não era a primeira, ótimo também. Não quis ser que ia romper esse momento. Agora, eu era muito nova, eu tinha 23 anos, 22 anos, quando eu entrei na produção. Isso foi uma coisa, o impeditivo. Por quê? O impeditivo não, uma dificuldade. Porque... A sua juventude, mais do que o seu sexo. Pra mim, mais do que ser mulher, era ser nova. Eu sempre fui uma nova velha. Eu brinco que desde os meus 15 anos eu sou velha, porque eu sou chata, eu nunca fui uma pessoa de bagunçar, sabe, de fazer festa, ou vou beber, vou encher a cara, eu nunca fui essa pessoa, então eu sempre fui uma nova velha. Mas a dificuldade era você entrar num lugar comandando, porque eu já entrei comandando, né, comandando como se isso fosse, mas comandando na produção geral, então eu tinha que comandar, era essa a minha função. Pessoas muito mais velhas que eu. Como que você lidava com a imagem? Porque você é bonita e a gente sabe que nesse meio é muito difícil a gente lidar, né? Até para os homens mesmo, né? Pra gente é muito difícil, é complicado você ser uma pessoa casada, uma pessoa direita e você tá nesse mundo onde que
praticamente estão solteiros. A gente faz as festas dos solteiros, né? É muito difícil a gente trabalhar para pessoas, fazer um jantar, Sim. né? Só casais, Não, muito difícil. Sim. E como que você lidava com essa situação da sua imagem, né, diante dessa galera que passavam dias e dias e dias ali? Como que rolava esse respeito? Essa foi uma das coisas. Então, quando eu entrei e fui fazer essa coisa ser séria, qual foi a minha. Passei por machismo. Que na época eu nem chamava de machismo, não era uma coisa. Eu ficava puta com algumas coisas, mas não falava, que machista. Isso não vinha pra mim. Talvez por eu não ter essa referência, não sei. Acho que hoje em dia esse papo tá muito mais. A gente olha hoje, enxerga o que é o machismo. Antigamente a gente passava por ele, mas não sabia que aquilo era machismo exatamente. Acho que é meio um pouco disso. Eu entrei, o Hugo, hoje em dia eu brinco, eu falo que eu não me acho uma pessoa brava. Eu não me acho uma pessoa brava. Não me acho, gente. Mas aí esse começo desse ano eu comecei a perceber o seguinte: eu só não me acho brava. Todo mundo que me conhece me acha brava, quem deve estar errada sou eu, né? Então devo ser brava. Mas esse foi um papel que eu tive que assumir. Eu sempre fui muito dura, eu sempre fui muito correta. Então eu sou educada com as pessoas, porque aí eu entendi, quando eu entrei eu entendi que a minha parada não era com o artista, eu não ia estar do lado do artista. Eu precisava conhecer quem precisava gostar de mim? Carregador, montador, porque é esse cara que ia resolver a minha vida, e é esse cara que eu precisava, que merecia respeito. Esse cara, não que o artista não merece meu respeito, mas esse cara aqui, que ninguém tá olhando, é muito mais importante pra mim do que o artista. O artista vai estar lá na hora que ele quer, o show vai acontecer, e ele vai fazer a entrega dele, mas esse cara aqui, se você não cuidar, ele foge. Exato. Se ele não tiver engajado com fazer a coisa no momento que você precisa e tal, esquece. Eu percebi aquilo. Só que aí como é que é? Como é que você é amiga do cara sem o cara achar que você tá dando em cima dele? Tá te dando liberdade. Moral, tá dando liberdade. Eu me tornei uma pessoa mais durona, assim. Até hoje em dia eu tento diminuir, mas eu falo muito palavrão. Sabe essa coisa assim de ser mais brutona? Isso, então, falando de imagem, eu me tornei um pouco mais bruta. Isso até pra minha vida foi uma coisa que depois eu precisei equilibrar. Porque eu não era essa bruta, eu me tornei essa bruta pra poder ter esse respeito. Você usou Você Imagina. usou alguns recursos extra para você ter o respeito, tipo a sua roupa, a conduta mesmo? Como que era como que você vai trabalhar? Como é a sua roupa? Hoje em dia eu já consigo fazer. Quando eu comecei, eu ia trabalhar por uma questão de cansaço, era calça jeans, tênis e camiseta. Já por uma questão de estar num monte de homem, era a camiseta mais comprida, era a roupa, eu não ia com decote, porque não dá. Aí eu entendi assim, que eu ia assumir esse negócio logo de cara, ia ter o respeito logo de cara, ou eu nunca mais ia conquistar o respeito das pessoas. Você não tá preocupada em ser a bonita, não, e sim não, e hoje em dia hoje em dia, geralmente, você tá todo mundo chega lindo e maravilhoso, você não tomou banho, você tá lá desde de manhã, e aí você vai falar com as pessoas e você tá toda acabada. E eu assumi isso numa boa. Então eu não, vou voltar pra tomar banho, não dá. Então fica aí. Então tá tudo bem. E isso é abdicar mesmo da sua vaidade. Eu abdiquei da minha vaidade. Hoje em dia eu consigo ir um pouquinho mais organizada. E a olheira? Como você faz? A olheira, pra mim o pior, sabe o que foi? Cabelo e unha. Porque não dava pra fazer na turnê, eu voltei com meu cabelo acabado porque as pessoas juravam, e é muito engraçado isso. Aí que vem o machismo, porque as pessoas acham que você não vai ser capaz. Na turnê que eu fiz na turnê com o Michel, lá com 30 e tantos homens e só era eu quem falava, gente, amanhã às 8 horas da manhã eu vou saindo aqui do hotel. Todo mundo aqui embaixo, sem atrasar e tal. Você vai atrasar, você vai ter que se maquiar, Aí eu acordava antes, já sem dormir. Lavava meu cabelo, amarrava meu cabelo no inverno. Nossa. Cabelo molhado, porque tava muito frio. E tudo pra descer e tá lá sentadinha esperando a hora que todo mundo chegasse. Então eu era sempre a primeira. Porque aí todo mundo desacreditava que eu ia ser a primeira. Porque achava que eu ia me preparar, arrumar meu cabelo, Então, aí vem o machismo de desacreditar que você vai poder fazer. Então eu fazia. Meu cabelo voltou detonado. E tudo bem. Tudo bem. Olheira, chorar. Chorar é uma coisa que eu chorei 3 vezes na turnê internacional do Michel, ninguém viu. Eu chorei em momentos específicos assim, tipo, passou.
Porque se me via chorando era, ai, coitadinha. Eu não queria ser a coitadinha. Eu queria ser... eu não permitia que as pessoas carregassem minha mala. Não porque eu não queria... Eu acho que cavalheirismo sejam cavalheiros, homens. Mas naquele momento eu não queria aceitar o cavalheirismo porque eu queria me igualar. Eu queria ser igual. Ah, tá todo mundo carregando a mala? Eu carrego também. Pode deixar que eu carrego a minha mala. Ah, mas tá pesado. Deixa que eu pego a minha mala. Carrego, eu chego... Eu fui pro extremo. Eu precisei. Quando eu senti, na primeira cidade... O seu artifício foi exatamente isso? O meu artifício foi ser bruta. Eu fui pro extremo. A primeira cidade que eu fui fazer show, gravar o Michel, eu cheguei lá e fui falar com o produtor da casa, era uma Woods. E ele fez assim... Quem é você? Eu falei, não, eu sou a produtora do DVD. Tô aqui vindo organizar e eu preciso que você faça isso. Ah, tá. Peraí que eu vou ligar pro Teófilo. Eu falei, tá bom, pode ligar, não muda nada. Ele vai falar a mesma coisa que eu. Falei, tá bom. Aí ele ligou, ele falou assim na minha frente, ele deu uns passinhos, ele falou assim, você é foda, hein, Theo, porque bota uma menina aqui, bonitinha até, pra falar, e aí você me ferra, né? E eu olhei e falei, ah, filha da mãe. Assim, primeiro, que ele não acreditava que eu tava fazendo o negócio, quem é, e aí, então quer dizer que você coloca uma menina bonita aqui pra ganhar, porque é assim, porque a menina bonita vai conseguir te engambelar. Eu fiquei muito brava, aquele dia eu fiquei muito brava. Eu falei, aí você exigiu mais do que... Exatamente, aí eu não fui dormir, eu não me arrumei à noite, não fui dormir, fiquei na virada e na desmontagem eu tava lá também. E aí quando os meninos chegaram, ele foi me respeitar só no dia seguinte, quando eu tava, esse mesmo cara foi olhar e falar, você tá aqui ainda? Eu falei, tô aqui ainda, trabalhando, tô aqui carregando essas coisas, tô aqui ainda. Aí que ele foi me respeitar. Então eu precisei chegar nesse extremo, precisei não me arrumar, precisei não me preocupar com maquiagem, precisei para poder ganhar esse respeito. Hoje em dia, quando eu já ganhei, né, consegui adquirir esse respeito das pessoas, eu me permito de sair, eu me permito colocar um pouquinho mais de decote, mas ainda assim você está num ambiente de trabalho, né? Não é diferente de uma multinacional. Sim. Aliás, é diferente de uma multinacional. Porque você tá na balada. Então as pessoas acham que todo mundo que tá ali pro oba-oba. Né? Você tá num ambiente de festa. Então é pior. Então você tem que se colocar mais ainda e ser mais dura. Eu sempre fui um cara muito fechada. Então o cara brinca, a hora que ele brinca, já corta ali. Então não tem... O cara é muito educado. Parceiro, você quer... Não, você vai me ferrar aqui. O cara começou a fazer um graça, beleza. Então segura aí, segura tua onda que não é aqui. Que não é assim. Eu precisei ir pro 80. E para você deixar um recado aí, uma dica para as meninas, como que elas devem tanto se vestir, quanto se portar, quanto né, como se comportar mesmo aí para poder ter um bom resultado. E depois eu queria que você falasse dicas profissionais mesmo para as mulheres fazerem. Eu quero uma dica pessoal de como se portar como mulher para ganhar o respeito e depois uma dica de profissional mesmo, técnicas e dicas profissionais, tanto homem ou mulher, para se destacar, para você percebe que você fez e que você consegue colher frutos com isso. Eu acho que para as meninas, isso talvez soe machista, mas é o ambiente que a gente vive, saibam mais, a gente vai precisar saber mais do que o homem que está ali do lado. Saiba mais do que você acha que você precisa saber. Então, se você acha, eu preciso saber até aqui, faz assim, ó. Saiba um pouquinho a mais. Entenda um pouquinho a mais. Porque aí você não vai ser... a partir do momento que alguém achar que pode te enganar e você der uma resposta certeira, acabou. Acabou ali. Pronto, você adquiriu o respeito e aí vai embora. Como se portar, eu acho que isso é pra vida, né? Eu tenho, como a gente viajava sempre com muitos homens têm namoradas e esposas, e eu sempre fui muito respeitadora a respeito disso. Então não é porque a gente tá viajando e aí eu tenho intimidade, crio intimidade com você pelo dia a dia ali, a gente brinca, quando chega a sua esposa, seja respeitadora com essa mulher, que não sabe a brincadeira, não conhece a sua brincadeira, não conhece, então respeite aquela mulher que tá ali. Olhe pra ela e entenda que ela não sabe a brincadeira, ela não sabe o teor, ela não te conhece, você tá falando com o marido dela de madrugada. Então, respeito nesse sentido, isso pra vida, pra qualquer coisa. Respeite as pessoas, respeite aquela mulher. Todas as mulheres que chegavam, de homens que eu conheço há muito tempo, chega a mulher, eu olho, oi, tudo bem, tal, e
olho para aquela pessoa e respeito aquela pessoa, eu não fico brincando, não fico querendo mostrar amizadezinha, porque isso em qualquer lugar é ruim. Então, eu sempre fui muito correta com as coisas, e isso é uma coisa que me... Não é ser correta, você não tem rabo preso, eu não tenho rabo preso, eu não tenho podem dizer, podem me chamar de chata, isso vocês podem me chamar, podem me chamar de grossa, pode me chamar. Pode até ser que eu tenha sido grossa em algum momento, mas falar que eu me engracei, que eu faltei com respeito, isso vocês nunca vão dizer. Ninguém nunca vai falar isso. Então, é saber até onde você pode ir, saiba que aquelas pessoas não são... quando a gente está no ambiente de festa, é tudo muito legal e tal, nem todo mundo é seu amigo. Saiba ser profissional. Você pode adquirir no meio do seu trabalho grandes amigos, mas a grosso modo as pessoas estão ali para trabalhar, elas não são suas amigas. Aprenda a dividir. Então esse é o ponto 1, eu acho. Agora, profissional, que você tem que... Caramba, uma coisa profissional específica. Será que não? Eu acho que uma coisa é difícil a gente separar. Eu acho que é difícil separar. Uma coisa que me fez estar na turnê de Sandy Júnior. Uma coisa que me fez estar na turnê de Sandy Júnior é ser a pessoa... Quando a gente, no nosso mercado, as pessoas acham que existe um glamour que não existe, né? Elas ultrapassam limites. Eu sei muito me pôr no meu lugar. Eu sei muito me pôr no meu lugar. O Michel é um exemplo que eu acho que é mais fácil de eu dar, que eu conheço o Michel, eu conheço a família do Michel, eu frequentava a casa dele, os pais dele, mas ali, ele não é meu amigo. O Teófilo eu conheço há 18 anos, o Teotônio, que foi quem me chamou, eu conheço há 18 anos, mas a partir do momento que entrou ali, eu tô na casa dele, e ele me chamou, ele é meu amigo, ainda assim ele é meu chefe, ou ele é meu contratante. Eu sei o limite até onde eu posso ir, eu sou muito discreta em relação a essas coisas. Então, ser discreto para o artista é uma coisa, é importante para ele. Ele não quer, ele não, você vê coisas que você não tem que passar, não tem, e aí as pessoas querem, porque tá no meio do artista, quer falar assim, porque eu vi lá o fulano. Porque onde eu tava, porque quer mostrar, né? Porque seja discreto. E daí você tá no camarim onde tem um festival, e daí tem um monte de outros artistas, aí vai lá pedir pra tirar foto. Não. Não, né? Infelizmente não. É legal. Mas você conhece o artista, tem outras formas da gente documentar a nossa momentos, história, né? Exatamente. A pessoa, quando ela tá ali no meio daquelas pessoas, ela tá confortável. Ela faz coisas, ela não é o artista ali, ela é a pessoa, né? Infelizmente a gente não consegue dividir isso, mas ali ela é a pessoa, então ela faz coisas que ela não faria na frente dos outros. Respeite isso. Respeite que você tá vendo isso, mas se ela não faz isso na frente do público, não conta, não quer divulgar, não quer mostrar que você tá ali né, segura o seu ego ali. A gente faz tanta coisa legal e é óbvio que você quer contar, mas o que você faz é muito mais, o que você faz, não o que a outra pessoa fez e que você quer se gabar que você estava ali perto. E o mais legal é que quando você faz muito bem, e mesmo você não precisa falar, esse resultado que acontece, ele vai para as outras, né? Tanto para o artista, quanto para o empresário, para o escritório, eles querem te ter de novo. Sim, né? Ou eles vão querer te indicar para outras coisas que eles também estão. É muito louco isso quando eu penso, porque assim, a minha história também foi assim, né? Eu comecei falando que todos os trabalhos que eu fiz, sempre rolou um segundo, sacou? E quando não rola o segundo, eu fico preocupado. Sim. Falo, nossa, eu fiz alguma coisa que não foi legal, sabe? Mas uma hora ou outra vem o segundo. O segundo pra outra coisa, o segundo, né? Ô, lembra de mim, você fez um trabalho pra mim, não sei o que, eu precisava, né? E rola essas coisas. Então eu acho que essa discrição e esse profissionalismo levar a sério, acho que é o ponto-chave mesmo, porque Total. é o que eu falo pra galera, a gente não tá aqui pro oba-oba. Eu trabalhei no cenário eletrônico. O cenário eletrônico, existem muitos produtores que ainda estão fazendo festa, né? Pra mim, eu nem chamo eles de produtores, não. Eu chamo eles de assessores, sei lá, de outras coisas. Porque o produtor é um cara que é sério, é um cara que tá lá pra trabalhar, é um cara que não mistura. Não tem importância se ele gosta de beber, não tem importância se ele gosta de churrasco, não tem importância se ele gosta de droga, festa. Na hora do trabalho, ele tem que trabalhar.
É isso. Se ele vai para casa dele, o que ele faz na casa dele, nos horários de folga dele, não diz respeito a ninguém. Mas no trabalho, no palco, no show, no DVD, na produção a gente tem que ser muito sério. E daí eu tenho uma dica que eu sempre falo para eles, eu queria finalizar essa entrevista com o quê? Eu acho que um dos pontos chaves, tanto na produção como qualquer outra carreira, é a persistência. Mas sem dúvida nenhuma. Porque quantas vezes, Pamela, você já deve ter pensado em desistir? Quantas vezes você já passou por situações financeiras desagradáveis, né? Sim. E a gente não pode desistir porque essas coisas acontecem, né? A gente aprende. Eu acho que até um dia eu vou dar... vou fazer um bônus aí pra galera, como administrar seu dinheiro, porque a gente não ganha salário. Sazonalidades, gente, né? Tem job que você ganha um cachê alto, tem job que você ganha um cachê pequeno, tem mês que você não tem job e você tem que usar o dinheiro do mês passado, e isso é uma loucura, né? Então eu acho que é isso. Cara, você que assistiu até aqui, essa entrevista é longa e eu fiz questão que ela fosse longa e densa, porque tem muita informação para passar. A Pamela tem muita história. Acho que não deve ter contado 10% das histórias, né, que a gente conhece. E, cara, muito obrigado por você ter ficado até aqui. A Pamela é a produtora, a gente não consegue nem pedir nenhuma cortesia, a gente não consegue pedir nada. Eu já pedi para carregar o lixo e não tem condições, mas é isso, você está de parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu, de verdade, eu já falei isso algumas vezes, mas quero deixar registrado, você é uma referência de trabalho para mim. Muito obrigada. E você está sendo a referência, está num projeto tão grande desse, faz com que a gente possa pensar que não existe diferença de sexo. Me faz ter a certeza de que esse olhar que eu tenho, que eu não vejo o racismo, eu não vejo a homofobia, eu não vejo o machismo, eu acho que me faz crer que eu tô certo. Porque ver uma mulher tão nova, tá em cargos tão altos, fazer projetos tão grandes, isso prova para todo mundo, né, que não existe homem e mulher, e sim a sua competência, a sua dedicação e sua seriedade na parada. Muito obrigado pelo seu papo. Fiquei muito feliz. Obrigada, gente. Parabéns por vocês estarem batalhando e se profissionalizando. Isso faz toda a diferença. Vocês já estão à frente de um percentual gigantesco da população que não se dá esse trabalho, sabe? Vocês já estão à frente. Sigam o que o Hugo faz aqui, de ensinar as pessoas. É muito legal. Aprendam. Eu acho que eu não tenho a habilidade que ele tem de ensinar vocês. Mas sem dúvida nenhuma, com profissionalismo, fazendo esse a mais que vocês estão fazendo, vocês vão longe, eu não tenho dúvida disso. Tem lugar para todo mundo, tem mercado para todo mundo. Se você fizer seu trabalho direito, as coisas acontecem. Então, na verdade, tem lugar para os bons. Tem lugar para os bons. Persistentes. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Fazendo de verdade. Sem dúvida. Porque o cara o cara que desistiu já não vai. Mas realmente tem lugar para quem quer fazer. Faça um pouco mais que a média. Você já vai estar à frente de muito à frente de muita gente. Então, parabéns para vocês que estão aí. Então eu quero deixar também uma coisa que eu quero falar para você. Você precisando de produtores, precisando de mão de obra, existem muitos alunos ali que estão sedentos por uma oportunidade. Então pode contar com a gente. Fechado, combinadíssimo. O nosso programa, a nossa escola, a gente faz questão de realmente ajudar outros profissionais grandes e para a gente ter experiência, para eles terem oportunidades. Então, vamos gerar oportunidades para eles? Vamos. Não, no momento que você tiver... Me coloco nessa missão aí, porque eu sei que às vezes a gente só precisa de uma oportunidade. Eu me coloco à disposição que pode deixar quando eu precisar, eu já sei onde procurar, porque não é fácil achar produtor bom, gente, não é fácil. Sejam bons, não é fácil. Aqui só tem bom. É isso. Só tem gente boa. Não vai ser no Sandy Júnior que você vai conseguir uma vaga de trabalho, mas em breve... Porque se essa vaga surgir, ela é do Hugo. Mas em breve a gente deve falar alguma coisa aí no e-mail para vocês. Galera, muito obrigado por ter participado do evento. Se não fossem vocês participando do evento, eu nem me sentia motivado a trazer pessoas e trazer informações para vocês. Vocês viram que no evento eu usei realmente todo o meu network para trazer profissionais legais para compartilhar informações com vocês. E vou continuar sempre usando o meu network, vou continuar usando o meu tempo, meu dinheiro,
minha vontade de fazer isso, porque o intuito aqui é transformar o mercado de shows Incrível. e turnês através da informação. Incrível, incrível. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada pela entrevista. Tchau, gente. Até mais.